Nós estamos aqui mais uma vez nos estúdios da Agência Ômega, no DigoCast, né? Com o nosso programa de número 15. E eu tenho a honra de receber hoje o nosso amigo, meu psiquiatra também, Dr. Flávio. Seja bem-vindo aos estúdios da Agência Ômega, Dr. Flávio. Seja bem-vindo ao DigoCast. Obrigado, Rodrigo. Eu agradeço, né, pela oportunidade. Aproveitar e falar, agradeço por estar nessa cidade que eu gostei muito, né, do nosso prefeito Dr. Bandeira. E um prazer estar aqui com vocês. Dr. Flávio, eu queria assim entender o que te levou, né? Dr. Flávio ele é psiquiatra, né? A formação na psiquiatria você precisa ter medicina primeiro. Tem que ter medicina geral e não é assim, você fala assim, eu quero fazer psiquiatria, o curso é focado na psiquiatria. Não, a medicina geral, como se fosse qualquer especialidade que você fosse fazer, e psiquiatria eu não sei porque eu quis fazer. Não Não, sabe. tô brincando. Não é bem assim também, né? Não é bem assim. É que assim, por que tem que fazer medicina? Porque tem inúmeras doenças físicas, que a gente chama orgânicas, que podem dar transtornos psiquiátricos. Tumores de pulmão, hidrocefalia, que é um acúmulo de líquido no cérebro, edema cerebral, várias doenças, tireoide, inúmeras, porfiria aguda, inúmeras doenças. E segundo, que você vai mexer com medicação. Então, farmacologia. E assim, tem que ter medicina. Não tem como psiquiatra não fazer medicina. Não tem como. E como foi sua jornada até você chegar a ser psiquiatra? Então, comecei o estudo na Universidade Federal. Não pensei em psiquiatria. No primeiro, eu queria fazer cirurgia geral. Aí, durante o curso, eu queria fazer um monte de coisa. Ah, não, agora eu quero fazer endócrino. Não, reumato. Não, cirurgia geral. À medida que a gente vai passando nos estágios, quando eu passei pela cirurgia geral, eu falei, não é bem isso que eu quero. Né? E assim, uma influência muito grande dos professores. Né? Meus professores são muito bons em psiquiatria, tem um deles até falecido, tem referência nacional, escreveu uns 4 ou 5 livros. Então assim, eu comecei a gostar da psiquiatria justamente por essa questão. A medicina, você tem que ter uma noção geral, muito boa de noção geral, para que você exerça. Né? Aí eu fiz 6 anos de medicina, na época eram 2 anos de residência na Santa Casa, depois em 2004 passou para 3. Né? Então, e aí eu falei, bom, qualquer coisa, se não der certo, eu vou para outra área. Então, a E psiquiatria o senhor escolheu porque você tinha pessoas que o senhor se identificou isso, e foram exemplos para você. isso. E também pelo fato de eu acabei gostando da psiquiatria. Né? Embora eu gostasse também de outras áreas. Não, o que eu sei aqui é que o senhor era o cara mais crânio da turma. Não fala isso, né? É, A nossa turma foi uma das melhores turmas que teve na Universidade Federal. Tinha cara extremamente fera. cara, o Mato Grosso do Sul, nessa época, exportou muitos médicos. Meus colegas, eu tenho colega da Unicamp, endócrino, hoje é referência no Brasil. Tem um urologista que está estudando até hoje. O cara escreve livro, já apresentou trabalho no exterior. Os caras eram. Não, eu era um mediano. Não, eu sei. O Passarinho Verde me contou que o Dr. Flávio era o cara que era Pode falar besteira, Raul? Ah, mas aí, essa que é a graça, ué. Diz que ele era o cara fodástico da turma dele. Era o E destaque. isso é o que me contam, né? É que o passarinho estava verde, tinha que esperar ele madurar. Aham. Não tô brincando assim, eu não era. Eu era assim meio CDF. Eu gostava só. Gosto até hoje. Pra seguir a psiquiatria não tem como parar de estudar, né? Não. Ela é muito dinâmica, né? Você precisa entender um pouco de psicologia. Né? Embora eu não faça psicoterapia, eu deixo o psicólogo. Os psicólogos são importantíssimos, né? O trabalho em conjunto. Mas é uma área de muito volume de leitura, de estudo. São áreas novas. Até na década de 90 foi decretada a década do cérebro, onde foram descobertas extremamente interessantes na área de saúde mental e até hoje vem aumentando muito, muito mesmo. Me dá a impressão que das áreas da medicina, a psiquiatria é uma das que, tipo,
em certo estágio de tempo ocorreu muitas mudanças. Eu acho que é uma das áreas que deve se atualizar bem mais, porque eu acho que foi começando a diagnosticar Sim. novos distúrbios que antes o pessoal achava que tipo não tinha nomenclatura, não tinha estudo. Hoje em dia acontece, eu acho, hoje surgiu novos distúrbios que eu acho que isso causa na área uma atualização meio que constante, assim, vai acontecendo estudos, vai analisando, vai se dando nomenclatura para aquilo, vai achando medicamento. Eu acho que é meio que esse processo, né? Sim. E acredito também, assim, não sei se eu tô falando errado, porque pra mim é uma coisa muito nova, mas devia ter muito equívoco, devia ter muito erro antes. Sim, a psiquiatria tem história. A história da psiquiatria é tenso. Tinha insulinoterapia, aplicava insulina para o paciente ter uma convulsão e daí ele voltar. Porque assim, se descobriu assim, o paciente estava internado em surto psicótico, ouvindo voz, tem gente perseguindo, um satélite está atrás dele, blá. E quando ele tinha uma crise convulsiva, às vezes ele saía da crise psicótica. Então o pessoal falou, então vamos induzir uma crise convulsiva para sair. Então eles davam insulina, baixava a glicemia e o paciente às vezes saía da crise. Só que às vezes era muito perigoso a insulinoterapia. Então depois surgiram outros métodos, assim, banho frio, enterrava o cara às vezes na areia. Aí hoje em dia não, hoje em dia Era meio arcaico, né? Às vezes. não, era Era meio tempo. tentativa e erro, né? Tinha Lobotomia. Eu acho que o mais lobotomia. clássico é a lobotomia, né? Os A gente vê muito em psicopatas, filme, né? as maldades, o cara arrancava o cérebro do cara e era por cima do olho, aqui na região frontal. Só que assim, o cara parava de fazer esse conduto psicopático, mas também ficava aborado. Apático. Vira um zumbi, né? Vira um zumbi. Como que se identifica um psicopata? Deve justamente ser meio isso. complexo, né? O psicopata, sim. O psicopata, ele aparenta uma pessoa muito legal. Eles vão desenvolvendo habilidades, né, na relação interpessoal. Então, eles são pessoas... Os psicopatas inteligentes, né? Os caras foram um psicopata. São pessoas extremamente inteligentes, né? Tem 6, né? E meticuloso, né? Meticuloso. Eles são cientes do que eles fazem, né? É diferente. Eles são cientes. E justamente, é isso que você falou. Eles são cientes. Um doente mental grave, dificilmente ele comete um crime. Porque ele não tem a capacidade de julgamento, ele perde a noção de planejamento. Então, assim, um esquizofrênico, o pessoal pensa que assim, o cara vai matar. Não. Ele, às vezes ele comete um delito por conta de que ele acredita que aquela pessoa está querendo matá-lo. Então, para se defender, mas é muito raro. Agora, o psicopata, não. Ele faz o que for necessário para ele conseguir o objetivo dele. A gente sempre fala a questão do Jack o Estripador. O senhor conhece a história? Ele realmente era um psicopata ou ele só era um sádico? Não, um psicopata. sádico? Ele era psicopata. É. Se a pessoa faz uma coisa sem arrependimento, faz de forma fria, planejada, não se arrepende, é psicopata. Qual que é a diferença do sádico, apenas um sádico, e em comparação a um psicopata mesmo? Existe uma diferença? Sim, o Fácil de se sádico, entender. geralmente o sádico, assim, ele não procura cometer crimes. Ele vai ter pessoas, combina o sádico com o masoquista, um gosta de atuar machucando, batendo, e o masoquista gosta de apanhar. Então, geralmente, eles têm uma... Eles se unem. O sádico ele não faz a conduta do psiquiatra, ele é psicopata. Ele não vai atrás, não planeja crime. Aquilo é por um objetivo para que ele consiga alguma coisa de interesse dele. Mas ele é frio, não tem arrependimento nenhum, nada. O sádico geralmente não faz isso. Legal. Não, e o bom que a gente era pra contar a história do Dr. Flávio e a gente já pulou pra... Mas o tema é muito não interessante, tem como. né? É um assunto que é de interesse geral de todos, eu acredito que é bacana. Por isso, a psiquiatria é muito interessante. Muito interessante. O que o senhor, pro senhor, o que torna a mente humana fascinante? O fato de... Isso eu vou falar, é muito engraçado. Os doentes mentais, por mais que sejam pessoas que tenham alterações graves, né, de dopamina no cérebro, glutamato, né, mas eles são previsíveis. Previsíveis. O ser humano comum é imprevisível. Imprevisível. Aí você fala, pô, mas aquela pessoa fez isso, mesmo sem ser psicopata. Aquela pessoa teve coragem de fazer isso.
Não, doente mental é previsível. Ele vai lá, se ele tiver em crise, ele pode agredir, né? Mas é tudo muito previsível. E toda doença mental ela tem origem num distúrbio orgânico? Sim, é outra coisa que a psiquiatria, por isso que a gente usa remédio. Quando não tem assim, as neuroses, é, os problemas, né, de personalidade, a gente já encaminha para o psicólogo. Aí a terapia vai ajudar a pessoa a se reorganizar, né, destruir, reconstruir aquela personalidade para que a pessoa tenha um convívio mais Então quer dizer que pleno. quanto mais diagnosticada a pessoa se torna, ao mesmo tempo ela se torna mais previsível em relação às coisas que ela pode fazer. Então isso é um No dos caso objetivos do doente mental, né? um dos objetivos de diagnosticar a pessoa é É, tornar ela de certa forma mais previsível de saber o que ela pode fazer ou não é fazer. E previsível. medicar. E medicar, aí é fantástico, porque assim, como tem um substrato anatômico e receptores, então a medicação encaixa certinho. Um paciente com neurose, um transtorno de personalidade, não tem como, porque é a personalidade que está. E me conta uma coisa, é real? Essas pessoas é real. O cérebro ele torna tudo real, né? Mas, por Sim, exemplo, assim, de estar vendo pessoas, mania de perseguição, ou a pessoa que ela se sente deprimida o tempo todo, isso tudo é distúrbio mental, é tratável? é tratável. É bem tratável. As alucinações, o paciente escuta vozes, até o jeito das vozes, a semiologia, né, que é o estudo dos sinais e dos sintomas, a semiologia é bem. Não adianta o paciente falar assim, eu estou ouvindo uma voz que fala que tem um elefante. Não, não existe isso. O pessoal acha que. Então são vozes, por exemplo, esquizofrenia, são vozes próximas do ouvido, zombando o paciente, comentando o que ele vai fazer, né? Mas assim, dá medo, ele sai fugido, ele não fica, né, tão agressivo. São alterações de dopamina. Assim, tem algum caso que o senhor lembre que foi marcante na sua carreira? Rodrigo, é tanto que eu tive pensando hoje, antes de ir para cá, eu posso contar alguns, assim, né, com sigilo, mesmo porque não É são que, daqui. de certa forma, trouxe uma importância muito grande. A partir daquele momento, você, às vezes você acreditava alguma coisa, mudou algum comportamento, alguma coisa que foi importante para a sua carreira. Porque às vezes é um caso não de sucesso, mas às vezes é um caso que você passou por uma situação que você falou assim, talvez eu tenha que ir mais por esse lado. É interessante, né? Porque É, eu acho que a formação do médico na área é a experiência dele com os pacientes, né? Eu acho que sim. isso influencia demais na carreira dele, na caminhada, né? No terceiro, quarto ano que eu passei pelo estágio de psiquiatria, eu via uns delírios, umas coisas assim, eu falei, esse pessoal tá de brincadeira, não é possível que eles estão falando isso, né? Aí depois com o estudo, mas um dos casos para mim interessantes que eu me lembro aqui, um paciente com esquizofrenia, ele teve o seguinte delírio. O delírio, a alucinação que você vê, a alucinação tem visual, auditiva, que você escuta, tátil, você sente pegar, olfativa, você sente cheiros estranhos, é, sinestésicas de movimentos. O cara acha que ele está rodando para todo quanto é lado. Senestésicas, que são relacionadas às sensações no corpo. Mas eu vou falar de um caso aqui que eu achei engraçado. Eu estava faz muito tempo. E um rapaz esquizofrênico, né, não falando coisa totalmente coerente, né, um pensamento desagregado. E ele falou, doutor Flávio, eu tenho um probleminha. Falei, qual que era? Rapaz, Se o cara diz que tem probleminha, aí pode rir, eu né? vou falar, não sei se eu posso falar saco aqui. Pode. O senhor só não pode identificar o paciente, o resto tá à Não, vontade. é muito tempo, não é daqui o paciente. Foi histórico há tantos anos. Ele falava o seguinte, o meu saco abriu e tem um testículo que ele soltou do saco. E ele começou a quicar no chão. Toda vez que ele batia no chão, ele doía pra caralho. Ah, não. Aí ele doía, ele saiu correndo pra pegar. E no que ele pegou, ele apertou com tanta força que doeu demais. Ele quis deixar pra quicar de novo. Aí ele pegou e falou, não, agora beleza, ele colocou de novo. E queria costurar o saco, e às vezes acontece. Dá a impressão de que realmente não aconteceu. Não queria eu diagnosticar, parece que Mas é um talvez delírio. Você fala, não, mas assim, aí já era psiquiatra, um tipo de delírio que totalmente. O paciente realmente era esquizofrênico. Mas um delírio, por exemplo, se a pessoa está vendo esse copo. Imagina, se eu estou vendo esse copo, vendo nitidamente, evolução visual.
Pode o mundo inteiro chegar e falar assim, Flávio, isso não existe um copo aqui. Eu posso falar, realmente não existe, só eu estou vendo. Mas assim, eu olho, ele está aqui. Então, a alucinação visual falou, gente, vocês podem falar aí que não tem copo, mas fala, eu estou Mas vendo. ele tá aí. Ele está aqui. Pode não existir, ser gordo da minha cabeça, mas que ele está aqui, ele está. Então, assim, é muito nítido, a voz é muito... tanto é que eles ficam assim, apavorados, porque eles acreditam que aquela voz realmente... E vai falar que não existe. Você leva um pau. É que nem aquela frase, às vezes a pessoa fala assim, você acredita que, você confia em mim que eu vi isso? Confia em mim que eu ouvi isso? Geralmente a resposta mais correta é tipo assim, eu acredito que você acredita que viu. Tipo, não é que eu acredito que você tenha visto de verdade, mas eu acredito que você acreditou que viu. Porque Acreditou realmente que você viu. formou aquela situação, aquela visão, Sim. aquela audição daquilo. E nessas questões de alucinação, aos olhos da psiquiatria, assim, porque você vê muitas mães falando, o meu filho tem um amiguinho invisível, Imaginário. imaginário. Sim. E isso é alucinação da criança? É- É devido a esses altos níveis de alguma coisa na cabeça? Na formação, isso foi discutido na psiquiatria, assim, até que ponto que, né, esses amigos imaginários, essas coisas que as pessoas vê, até que ponto que isso é verdade ou a criança está falando o que vê. Na criança é muito comum, isso é comum, não tem que ter medo. No crescimento, entra hormônios como o GH, que é o hormônio do crescimento, o reajuste de dopamina, porque o cérebro ainda não está formado. Então, quer saber mesmo. Então, Fala tipo, sozinha. digamos que nesse caso, por exemplo, não é algo que tem que ser tratado na criança. Às vezes faz parte um pouco do crescimento, desenvolvimento mental dele, social. É algo que geralmente se aconselha, não precisa mexer nisso, dar medicamento, uma coisa, deixa até certo ponto, faz parte do crescimento dele. Faz. Não se tem a necessidade tanto de se interferir muito nisso. Então. Não tem. Não. Isso é uma coisa normal. Na psiquiatria, o pessoal fala assim, mas como que o psiquiatra arrogante acha que vai dominar quem que é normal e quem não é normal? Isso depende da cultura, do momento, dos tempos que nós passamos. Porque assim, o que a gente considera anormal? Uma coisa que prejudica a pessoa ou a sociedade, né? O resto tudo é normal. Quando prejudica a si mesmo? Não, É normal. mesma quando ela oferece perigo para ela mesma Tá. ou para a sociedade, né? O resto dos comportamentos, por mais bizarros que às vezes sejam, se não traz sofrimento para pessoa ou para várias pessoas, deixa quieto. E doutor, assim, a gente estava conversando um pouco antes de começar a gravar, né? E a gente vê que hoje, com o advento da internet, todo mundo acha que tem algum tipo de distúrbio mental, ou tem TDAH, ou tem. Transtorno sabe? do espectro do autismo. Tem de tudo, né? E aí a pessoa chega no seu consultório, ela já sabe tudo que ela tem, o remédio que ela tem que tomar. Como que vocês, psiquiatras, têm lidado com esse tipo de situação? Porque hoje, e eu acho que todos os médicos têm passado por isso, né? Porque Todos. o diagnóstico, você chega com o diagnóstico fechado. Olha, eu tenho bipolaridade. Sim. Não, eu tenho depressão. Eu tenho... E é igual, eu falo por mim, porque eu cheguei no consultório do Dr. Flávio achando que eu tinha uma coisa e falou assim, você deve estar só maluco das ideias, porque você não tem nada. Bem maluco. Né? Na época eu acho que era maluquice. Você tava bem surtado, tô brincando. Eu tava só surtando. Mas, tipo... Tinha só ansiedade. Só ansiedade. Não, hoje em dia é muito comum e tem colega que fica às vezes, meio indignado. Fala, então vai, se trata, né? Mas não, a gente tenta explicar que aquilo não se faz diagnóstico por uma psiquiatria. A psiquiatria americana às vezes tem, mas não se faz diagnóstico por tabelas, por testes. Né? Tem alguns psicodiagnósticos, mas é feito por psicólogo. Né? Mas na psiquiatria, não. É totalmente... eu tenho TDAH. O TDAH tem todas as características, né? Para você fazer o diagnóstico. Então a pessoa chega com aquela tabelinha que ele fez, 2 ou 3, fala que tem aquilo, quer tomar Venvance, Ritalina. Já traz o medicamento? Traz o medicamento, já fala, eu vou tomar isso aqui. E existe, e para essa, por exemplo, o TDAH, existe ele é psicológico ou ele tem um exame físico também para fazer? Algumas doenças, algumas patologias, por exemplo, o TDAH.
Muitas vezes você percebe assim, porque o TDAH é igual a qualquer doença, é como se fosse um espectro. Quando eu falo espectro, pensa que é assombração, né? Mas assim, é como se fosse um leque. Ah, mas vai me dizer que não é assombração na nossa cabeça as coisas. De certa forma, é Não, uma... quando eu era pequeno tinha medo de assombração, mas aí depois de psiquiatria eu falei, não deve ser assombração. Não, aí não era. Não era, mas o pessoal pensa, né? Às vezes vai não. Antes de chegar no psiquiatra, vai em tudo quanto é lugar, né? Então assim, tem um leque, por exemplo, TDAH. Tem um leque de extrema hiperatividade, mas a pessoa consegue captar rápido, né? Porque ela não afeta a inteligência. Mas às vezes tem paciente hiperativo que consegue prestar atenção, não consegue não se prejudicar na escola. E tem o extremo oposto, que é o transtorno só de déficit de atenção, sem hiperatividade. Então a pessoa não consegue focar, ela tenta, mas desfoca, tal, tal. Então é o polo da desatenção. Mas não é o mais comum. O mais comum é o polo do meio. É hiperatividade com desatenção, né? Mas aí o diagnóstico. Geralmente o paciente ele tem alguns traços de hiperativo, ele fala precipitadamente porque eles são impulsivos, né? Eles muitas vezes minha consulta leva 1 hora e meia. Muitas vezes o paciente ele fica inquieto, ele quer sair dali, né? Mas tem paciente que não fica quieto, dizendo leu lá na internet, que é desde pequeno, papapá, né? Aí fica um pouco complicado. Aí a anamnese você tem que chamar algum parente, né? Alguma pessoa da família, né? Mas sempre tem um tracinho que dá para perceber. Que É porque ele consegue. chegar no consultório já com uma pré-ideia do que ele tem, eu acho que em vez de ajudar, só acarreta a prejudicar mais ainda o seu diagnóstico, eu acredito, né? Não, tem paciente que fala assim, não, eu vou embora, porque eu tenho aqui nas tabelas, né? Tabelas. Eu fiz na internet o Eu teste fiz na lá e deu tal internet. teste. teste. Né, eu vi na internet, mas não pode. É porque tem um termo que chama viés da confirmação, que é quando você acredita em algo, você constatou que algo está acontecendo na sua vida. Assim, eu acho que eu tô com tal doença. Aí, a partir do momento que você coloca naquilo na tua cabeça, o viés da confirmação acaba agindo no sentido de que tudo que acontece ao seu redor tendencia você a achar que é um indício daquilo que você está achando que você está tendo. O viés da confirmação é muito disso. Então, tipo, você acha que está tendo, eu acho que eu tô tendo ansiedade. Então, tudo que acontece ao seu redor e você tem certas reações, você É fala por assim, conta da eu tenho ansiedade, ó, isso aí, ó, Aqui, ó, é disso aí. Ó, eu preenchi a tabela, deu tudo aqui que eu tenho. E falando em ansiedade, assim, falando nessas questões, hoje a gente vê na internet aí também, e eu falo porque é a questão de saúde mental, de bem-estar, de você ter uma vida melhor e com uma qualidade mental que é a saúde mental. Como que uma pessoa existe um parâmetro para você ter uma boa saúde mental? E principalmente, existe uma forma de você ter saúde mental sem o medicamento, a presença do medicamento? Sim. É porque assim, se você tem uma saúde mental plena, você não precisa da medicação, né? Ponto. O que fala assim, o que previne que apareçam as doenças psiquiátricas? O que você escuta que previne doenças cardiológicas? Caminhada, na medida que o coração bate, mas leva oxigênio para o cérebro através do sangue. Então, algumas áreas que estão irrigadas, elas já são ativadas. A leitura, né, em alguns casos de dificuldade de memória, de evocação, né, que é aquela memória que você tem que puxar. Palavra cruzada, alimentação, tudo importante. Boas relações sociais. Agora, sim, a normalidade. Não Existe. Existe? Existe. Eu ia falar que não existe. Só que assim, não pergunta quem que não tá brincando. Mas eu acho que o normal é você estar bem com você mesmo. Sim. Pra mim, a sim. questão da normalidade é essa. Você tá bem com você mesmo. Sim, estando bem com você, interagindo bem, né, sendo uma pessoa que não traz problema para ela, não se prejudica nem para os outros, né? É uma pessoa que tem uma certa constância de humor, né? Todo mundo varia um pouquinho o humor, mas a pessoa tem uma certa constância, um equilíbrio, não tem muita impulsividade, ela pensa antes de fazer as coisas. É uma pessoa. O normal é tipo, que nem fala, não é, eu não, não é se achar, eu não sou normal, eu estou normal.
Ou seja, abre a possibilidade de que naquele estado seu atual é que você está normal. Não quer dizer que você é normal, ou seja, não quer dizer que alguma situação daqui pra frente ou anteriormente você se Sim. desequilibrou. Esteve normal. Eu acho que fujo disso, porque eu acho que eu nunca fui normal. Não, mas claro que não, Rodrigo. Mas dentro da minha normalidade eu sou, entendeu? Mas eu não me considero uma Eu tô pessoa brincando. normal. Não tô Mas isso é brincando. bom, né? É um estado de. O primeiro engraçado- passo é a confirmação, né? É a aceitação, né? É engraçado, as pessoas normais acham que não são normais. Mas o Raul tem razão, assim, não pode. Eu sou normal. Não, eu estou normal. Às vezes, no passado, ela teve alguma situação que ela não soube lidar. E no futuro, sei lá Deus o que vai acontecer. E os distúrbios, que geralmente, que nem a gente comentou sobre a questão da evolução da área, a gente pode encontrar hoje. Isso já é uma parte bem, digamos assim, ignorante da minha parte, que às vezes eu analiso. Eu vejo às vezes que certos distúrbios que antigamente já eram bem mais estudados, a forma de se diagnosticar não que eram bem mais certeiras, só que eram bem mais ortodoxamente falando, mais fácil de se diagnosticar, no sentido que tinham certos métodos de conseguir identificar aquele distúrbio. Hoje em dia, por exemplo, eu fico muito curioso sobre a questão do que a gente falou. Eu acho que um distúrbio do século atual por exemplo, a gente comentou sobre é, o autismo. O A gente, autismo. a gente chama de autismo, acho que tem um termo mais correto. Sim. Porque diz que o autismo tem vários espectros, N variações de autismo, níveis, intensidade. Então, como que você consegue? É complicado o autismo em especial, é complicado realmente esse diagnóstico de você, além de você diagnosticar com autismo, você saber qual que é o espectro daquela pessoa e a partir disso você conseguir medicar ela de certa forma na quantidade ou digamos assim, na quantidade certa para que aquela pessoa possa se medicar direito. Sim. Antigamente, Raul, como tinham poucas doenças, a depressão era chamada de neurose depressiva, tipo assim, personagem depressivo. Tipo, não, a pessoa não tem nada, isso é neurose, ela acabou. Então, assim, na medida em que a coisa evoluiu, isso em qualquer área, aumentaram as doenças que não eram identificáveis, não eram tratadas como doenças, e hoje em dia até existe uma hiperdiagnosticação. Não é bem essa palavra, mas um hiperdiagnóstico. Ou seja, o transtorno de espectro autista, hoje não fala mais autismo. E autismo leve não se fala mais síndrome de Asperger. É transtorno do espectro do autismo. Autista. Então, assim, agora existe hoje todo mundo tem paciente que vem diagnosticado como transtorno de espectro autista. Eu peguei um paciente que ela tem até da mídia. Como que o autismo pode ser da mídia? Mesmo os casos leves. Né? A pessoa, se ela era autista, então eu era mais, porque assim, a pessoa era tatuadora, não é daqui a pessoa. Ela foi a que mais conversou na mesa. Ela se empolgou com o diagnóstico de transtorno de espectro autista. E aí, respondendo ao Raul, tem os graves, né, que são pacientes que não conseguem. Na mudança de rotina, ele se estressa, se bate, se agride. Alguns pacientes causam lesões, é extremamente incapacitante. Né? E esses aí têm algumas medicações que podem controlar os sintomas disfuncionais. O autismo não tem como controlar. E tem os autistas mais leves, os Asperger, que assim, está tendo um hiperdiagnóstico. Né? Por exemplo, ele vai na consulta sozinho. Tipo, já é um pouco estranho. Mas ele se relaciona, a relação interpessoal na consulta é muito boa. Então, às vezes, mesmo que ele vá sozinho na consulta, isso é estranho, né? Uma relação pessoal muito boa mesmo, ele tendo autismo leve. Eles não têm. Porque eles são introspectivos, né? Eles não têm, eles têm uma disfunção na relação interpessoal. Para eles não é nada interessante. Não é fobia social. O pessoal acha que fobia social. Não, fobia social fica tímido. Mas você queria interagir, conseguir. O autista não tem intenção nenhuma de interagir. Mas e aí isso não entra na parte, por exemplo, assim, ele está tratando, ele está tomando remédio, ele começa a se incluir nesse meio, ou o autista ele não vai chegar a esse ponto? Não, ele não tem tratamento. Esses sintomas de não querer, não é ele não quer, ele tem uma disfunção de ser como se fosse um introspectivo, ele só quer fazer as coisas dele. Então você vai conseguir melhorar a qualidade de vida dele, mas
Se ele tiver alguma coisa, por exemplo, alguma irritabilidade por qualquer coisa, aí sim. Mas geralmente o autismo leve, né, o espectro autista leve, não, a gente não trata. Legal. Não precisa de medicamento, geralmente, então, Não. quando é É igual um níveis mais atraso baixos, assim. mental. O atraso mental, infelizmente, você faz o diagnóstico, você não trata, não tem o que fazer ainda. É, estudaram algumas medicações, é, a cannabis medicinal não deu certo, não tem, a pessoa é. E geralmente essas pessoas se dão bem. Porque assim, o transtorno de espectro do autismo leve, a pessoa assim, ela vai estudar, ela arrebenta de estudar. Então algumas pessoas assim, Bill Gates, Elon Musk, eles São se autistas. não. E eles falam que. Ele se denomina autismo. Mas você vê o Elon Musk se relacionando com todo mundo, o Bill Gates também. Então, assim, é complicado. Isso aí não é autismo. Não tem como. A pessoa não interage, não interage. O Messi é autista. Não. Eles não têm a capacidade de interação. Não tem. Legal. Pode ter treino de habilidade social, que a pessoa fica um pouquinho mais sociável, que é uma psicoterapia. Mas não a ponto de querer interagir. Esse é o que marca o autismo. Ah, mas tá tomando um remédio que a pessoa passou a interagir e tal, provavelmente é fobia social, que tem tratamento. Doutor, uma outra coisa que me, que me deixa intrigado, e eu acho que é uma questão de estudo agora de muitos psiquiatras, né, e psicólogos e todos que trabalham na área da saúde mental, é que após a pandemia de Covid-19, né, é, mudou-se muita coisa. E as pessoas, Muita. muita, né? E as pessoas, elas mudaram comportamento, elas mudaram hábitos. Como que o senhor vê a saúde mental, assim, global, geral, pós-Covid-19? E Sim. perderam até a memória, né? E perdeu o quê? E perderam até a memória. O pessoal- Sim, a memória fica troço. Nossa, falhas de memória muito mais graves do que o comum. Né? Então, assim, agora, assim, a Organização Mundial de Saúde fez um estudo. No mundo, os transtornos de ansiedade, como pânico, fobias, de qualquer espécie, aumentou em 50%. 50%. Isso é muito. Eu atendo todo dia alguém que tem pânico. Todo dia. Todo santo dia. Aí tem as situações onde a Covid, né, ela deixou as pessoas isoladas, né, depois a questão de voltar a se sociabilizar, é uma questão. A questão, assim, do medo, né? As pessoas veem os outros morrendo, claro, dá medo, aquela tensão, mas já tem estudo mostrando que a própria infecção pelo coronavírus, ela dá algumas disfunções cerebrais. E essas disfunções, elas têm como. Existe algum tipo de tratamento já? Suplementações, remédios, que possam, por exemplo, assim, a falha de memória. Porque isso é uma coisa que eu vejo muita gente Nossa reclamando. Senhora. Eu tenho uma. Todo. Eu já era desmemoriado. E depois da Covid eu fiquei sem Sim. memória mesmo. Entendeu? Então, eu hoje uso computador direto escrevendo, papel, porque realmente eu esqueço das coisas. Minha mãe também reclamou bastante. Tipo, disse Mas- que- Esquecimento, assim, muito demais, assim. Não tem medicação. Não tem medicação para voltar à memória. Com o tempo, ela costuma voltar. Mas existe algum exercício, alguma coisa que ative a memória? ou ajude a não perder tanto. né? A própria leitura, né? Porque a leitura, o pessoal fala muito em palavra cruzada, então, a leitura, para você compreender o que você está lendo, você ativa várias áreas do cérebro que tem que relacionar para montar uma frase, uma palavra com a outra, então ativa muita área do cérebro. A leitura, a atividade física hoje é fundamental, como eu falei, mas não tem medicação. Você acha que né? essas vacinas que fizeram pode ter a ver algum problema? Pode ter a ver com essa questão da falta de memória ou é só por conta Não, acho que é por conta da infecção. Da infecção pela mesmo. COVID. Já tem estudos, assim, a infecção pela Covid, ela realmente causa isso aí. Porque se pensava que era uma infecção somente pulmonar. Não, ela é sistêmica. Sistêmica. Inclusive estão estudando alguns casos de demência.
uns casos que a gente nunca via. Nunca via, assim. E umas demências diferentes. E o paciente às vezes passa de convulsão. Existe uma síndrome chamada encefalopatia. Encéfalo, né? De todas as áreas de dentro do crânio. Não só o cérebro, como o cerebelo, bulbo, ponte. Encefalopatia miálgica, que são dores no corpo, que às vezes a pessoa está assim, de repente começa com dor no corpo, aí passa, desencadeada pela Covid-19. Então, já é uma entidade clínica isso aí. Legal. E o que eu falei pro meu primo, eu falei, Robson, o Covid, a infecção pelo Covid, pelo coronavírus, ela mudou totalmente a medicina. Os pacientes têm umas queixas que você não via, né? você nunca viu, você fala, meu São José. Aí você liga para um colega e ele fala, eu também não sei o que é isso. Aí você liga para outro e fala assim, nossa, que bruxaria. Tá um mistério, né? Tá tipo... Bruxaria, quando na medicina a gente fala, que é isso? E eu acho que Bruxaria. deve ser muito angustiante pro psiquiatra, pro médico da área, ele Gente. não conseguir explicar tal efeito que tá acontecendo nas pessoas. Deve ser algo muito angustiante, porque tipo, ele é tão acostumado a estudar causas e efeitos, aí chega um momento que tipo, ele não sabe qual que é a causa daquele efeito. Na verdade, tá fora de tudo aquilo que já Fora estudou, de né? tudo, você fala, Eu acredito que depois de toda grande pandemia, muda-se muito, né? A de varíola, a Sim. de ebola, Sim. então H1N1, H1N1, que virou gente, depois, não sei o que lá, 2, depois 3. e depois 3, e agora nós estamos aí em qual, né? Deve ser o 12. E a questão e também até a peste negra, né? Que matou quase todo mundo. Então, são pandemias que vêm de tempos em tempos e que fazem mudar aí eu acredito que toda a questão da medicina, né? Todas as doenças causadas por vírus, às vezes até por bactérias, mas geralmente vírus, ela descompensa as pessoas. Mas assim, por exemplo, na dengue, no H1N1, peguei essa fase, não tinha mudanças tão radicais igual a Covid, né? Porque às vezes a pessoa estava bem com a medicação, ela descompensa na hora que ela pega, né? Então a gente chamava neurastenia. O que é neurastenia? O paciente ele perde o entusiasmo, fica com muito cansaço mental, físico. É o que hoje se chama de encefalopatia miálgica desencadeada pela Covid-19. Falando em memória... Agora eu vou te fazer uma pergunta assim, bem... Cuidado. Pode? Pode. Freud explica tudo mesmo? E tem a ver também uma pergunta que eu acho que Freud explica tudo mesmo? Eu acho que casa um pouco com o que você disse. Além disso, tipo, ninguém melhor do que o senhor para responder. Será que a partir do momento que você se torna psiquiatra, a partir do momento que você estuda tanto a mente, automaticamente isso acaba tornando, e aí isso vai ser mais individual do senhor para falar, não vai conseguir falar por todos, acaba tornando a pessoa mais cética sobre as coisas? E quando eu digo cético, não é em relação a nenhuma fé em especial, eu digo cético em relação dos acontecimentos que às vezes você não se explica e você sempre tenta achar uma explicação, digamos assim. Na fé, né? Sim, na questão de espiritualidade e tal. Bom, Freud não explica tudo, aliás, eu não explico quase nada. Os freudianos vão querer matar. Mas ele tentou, é muito linda a linguagem freudiana, mas é uma coisa que não... Né, você imagina, você sentar ao lado do paciente, não olhar para o paciente, ele deita no divã e começa a falar coisas, chama livre associação de ideias, vai falando, tudo que ele fala é importante. E a pessoa vai interpretando, aí depois interpreta o sonho. Isso aí caiu de moda. Embora tenha alguns psicólogos que eu respeito, né, que acreditam na psicanálise, que tem. Depois surgiram linhagens de psicoterapia que realmente não... A psicanálise caiu um pouco de... A linhagem de Freud acabou não vingando muito. Não sendo tão efetiva, né? Não tão efetiva. Hoje a terapia cognitivo-comportamental, interpessoal... a dialética tem muito mais eficácia. Entendi. E o que mais você perguntou, Alvo? Sobre tornar o senhor cético. Se tornar psiquiatra te torna uma pessoa um pouco ou até mais do que já era cética em relação às coisas da vida. E Ele não falou que era. Sim, não, mas é o que eu imagino, porque eu imagino que a partir do momento que você parte para um lado tão racional, tão do estudo da mente,
automaticamente você acaba tentando achar sempre explicações para tudo que aconteça ou que venha a acontecer através apenas em si, exclusivamente da mente. E nada que extrapole isso. Sim, sim, assim, não me tornei mais cético, menos mais cético. Porque assim, no começo, às vezes dá a impressão que é um encosto, é um espírito que fala, pô, o cara tá vendo uma pessoa que tá perseguindo ele. Você fala, não, esse é um espírito, pô. É do popular, né? Não, mas você medica só um espírito. Aí tá. Lógico, dentro da semiologia psiquiátrica aquilo ali é bem típico. Agora tem uns fenômenos que você realmente não explica. Eu sempre fui... assim, eu sempre acreditei nas coisas. E hoje em dia a psiquiatria já tem... Somente Paulo da Ugalarrondo, lá do Rio Grande do Sul, psiquiatria, saúde mental e... como que eu posso dizer? Espiritualidade. Então já tem um pessoal já estudando isso aí, é bem interessante. Mas tem coisa que acontece que a gente fala, não, realmente isso aí não é da explicação da psiquiatria. Agora, o senhor acredita em Deus? Sim, plenamente. Isso Totalmente. Isso não pode ser um delírio coletivo? Acredito que não. A mente não pode ter criado tudo isso? Porque tem A horas Matrix, né? Eu não digo uma Matrix, mas assim, essa necessidade da gente explicar. Mas eu não quero que. Eu acredito em Deus também. Sim, Mas tem horas que a gente questiona essa existência. Entendeu? Sim. E aí eu fico me perguntando às vezes, será que isso não é uma histeria coletiva na tentativa de explicar, às vezes, eventos que só são desconhecidos pela gente? Sim, ou para dar um sentido à vida, né? Ou para dar um sentido na vida? Mas assim, cara, nada é por acaso. Né? Por exemplo, existe a lei da entropia, por exemplo. O que é a lei da entropia? Você deixou um copo aqui. Tá tudo aqui. Aí você sai e deixa desse jeito aqui. Daqui 200 anos você volta aqui, o que aconteceu? Tudo deteriorado, tudo desorganizado. Se não existe uma força para deixar essas coisas bem organizadas, isso não tem. É a lei da máxima entropia. Outra coisa, quando você parte para estudo, principalmente assim, eu passei a acreditar muito mais, eu já acreditava muito mais em Deus quando eu comecei a estudar anatomia. E a fisiologia é a perfeição que é o corpo humano. Tipo assim, não é possível que ele é do caso. Não é possível. A função dos rins é uma coisa impressionante. Impressionante. Né? O cérebro, fala que a gente usa 10%. Não, nada. Está muito longe de usar 10%. Então eu acredito piamente que Deus exista. Agora, como que eu imagino Deus? Aí é muito particular de cada um. É muito particular. Legal. Se eu falar que eu acho que é um centelho que está dentro de mim, dentro de você, o pessoal vai pensar que eu ou sou narcisista ou estou delirando. Mas aí eu penso naquela passagem da Bíblia, né? Que diz que Deus criou todo o ser humano à sua imagem e semelhança, né? Então, logo, quem é você? É Deus também, né? Eu acredito que não, viu, Rodrigo? E aí você tem essa centelha aí dentro. Uma centelhazinha, né? Mas muito pequenininha. É pequena, a gente não se assemelha ao Criador. Mas se nós somos a imagem e a semelhança, né? Então, por que não? Um fiapinho tem. E Sim. logo depois ele fala assim, vós sois deuses, né? Então... Não, aí não. Não chega a esse ponto. Essa centelha não te dá essa... Não te dá tanto esse Mas porque mérito. assim, a Bíblia, pelo amor de Deus, eu não tô questionando a Bíblia. Não, Mas, assim, gente, a gente tá... tipo assim, vamos lá, é uma masturbação mental. É uma reflexão. Isso é uma reflexão, assim, que... Ah, é? Então, eu não sabia, então. Não, é sem criticar a Bíblia. Então tá. Beleza, obrigado pela ideia. Mas assim, a Bíblia foi feita pelo ser humano, né? Então, por exemplo, aquela velha questão, Adão e Eva, tiveram Abel e Caim, aí um matou o outro, quem que então? Será que teve um incesto? Será que Caim ficou com a Eva? Mas O que aconteceu ali? Aconteceu? Não, o que aconteceu, né? Tô brincando. E assim, a Bíblia fala justamente isso, né? Que realmente Caim ficou sozinho, mas existiam outros povos. Quem seriam esses outros povos, né? E assim, eu acho que a Bíblia é muito assim, se você for ler a Bíblia ao pé da letra, tudo fica muito esquisito. Você fala, não, eu sou igual a Deus. Sim.
Então Deus é um homem feio igual eu? Não, mas é que às vezes eu faço essas brincadeiras justamente para quê? Para incitar essa discussão, essa reflexão das pessoas. Sim. Porque muitas vezes elas desacreditam de si próprio, né? E aí você tem um texto que fala que você é igual ao seu criador. Então você é uma pessoa cheia de potencialidades, você é uma pessoa cheia de energia, você é uma pessoa que pode tudo. Mas basta você acreditar em si mesmo, né? Então, Onipotência, onipresença, acho que é difícil chegar a esse ponto. Assim, quando eu penso assim no cérebro, eu penso assim, será que o ser humano ele pode chegar a um ponto, por exemplo, de desenvolver uma área e jogar basquete igual o Michael Jordan? Desenvolver outra área e ser tão inteligente como o Elon Musk. Outra área, uma área de esporte, para ser tão inteligente de comportamento, de psicomotricidade, ser o ponto de um Neymar. Porque se você for ver desse modo, o cérebro tem muito mais capacidade. Tem um exemplo que é simples de savante ou do sábio. É um autista grave, mas ele tem uma memória absurdamente fantástica. Os caras decoram, nos Estados Unidos que tem, os caras conseguem decorar a lista americana, a lista de telefônica americana, que não deve ser pequena. Falou então o nome de fulano tal, qual que é o telefone? O cara tá falando na página tal, o nome dele é tal, o telefone é tal. E em cima, fulano de tal, e embaixo. Ele lê partitura de piano e começa a tocar pela partitura. Mas ele não tem contato interpessoal. Assim, e como é grave, ele tem muitos traços de autismo, mas é muito raro. eu conheço uma pessoa que ele é extremamente inteligente, ele decora tudo, mas na hora que você pede para ele fazer uma relação de uma coisa com a outra, ele tem o tilt, Sim. sabe? Então, Sim. e existe uma explicação da medicina psiquiátrica para a gente não conseguir fazer muitas coisas fantásticas ao mesmo tempo, porque você pode ver que existem ou habilidade no esporte, ou habilidade, como o senhor falou, ou muita inteligência. A pessoa não existe como a pessoa adquirir todas essas habilidades? Tem pessoas um pouco mais completas, né? Você vê uma pessoa que participa daquelas provas decátulo que fala? 10, triatlo, assim. É absurdo o que os caras fazem, né? Tem pessoas que na área intelectual fazem coisas também absurdas. Agora, nós homens temos uma limitação, não temos limitação. A gente não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo e mesmo fazendo uma, a gente se atrapalha tudo. Então, nesse ponto, as mulheres saem em vantagem. Né? É interessante essa questão, essa diferença. É pela própria... eu já tô vendo a Gilmara dando um sorriso aqui. Gente, aqui no estúdio com a gente hoje, né? Além do Raul, nosso co-host, né? Nós temos a Gilmara aqui, que é esposa do Dr. Flávio. Nós temos a Ana Laura, né? E temos os meninos aqui hoje. Tá o Rian, tá o... Ih, já esqueci o nome do Luiz, né? Que estão acompanhando hoje a gravação do podcast. Já para fazer um merchan aqui também, para dar um papo, né? Nós temos aí as nossas canecas personalizadas, ó, Dr. Flávio ali, que é cortesia, né? É cortesia da Personalize, né, do nosso amigo Anderson, que proporciona para todos os nossos convidados uma caneca personalizada de participação aqui no DigoCast, tá? Vou levar para casa. Vai levar para casa, essa caneca é sua, tá? Nossa. Eu quero agradecer aqui o Anderson e para você que precisa aí de um presente, né? Camiseta, caneca, tudo que você quiser personalizar, a Personalize personaliza para você, tá? Eu preciso. Bastante presente. E agora eu quero perguntar sobre, eu acho que é o distúrbio meio que alinhado ali com o autismo. Agora, mais novo que o autismo, acho que é o distúrbio mais falado na internet, que até se tornou meio que popular e até, ao mesmo tempo, se tornou meio que satirizado sobre, que é o... Putz, agora esqueci o nome do distúrbio. Ixi, falou tanto e esqueceu. E agora Tourette. Hã? Tourette. De Gilles da Tourette. O pessoal na internet chama de Tourette, né? Porque é muito interessante como que foi um boom assim na internet, principalmente por pessoas que o Dileira, esses caras que são diagnosticados com distúrbio de Tourette. E, de certa forma, através do distúrbio deles, eles se tornaram conhecidos. E, tipo assim, o pessoal acha engraçado e tal. E ele tipo... Gente, de verdade, nunca tinha ouvido falar disso.
Tourette? Síndrome de Aham. Gilles da Tourette. Nunca tinha ouvido falar isso. É Gilles da Tourette, ou Tourette, fala. É Primeira muito vez. Mas é interessante. francês, Gilles da Tourette. Então, explica mais ou menos. Então, já que o Rodrigo não sabe, é interessante. Explica mais ou menos que se fosse ter que explicar de uma forma simples, da pessoa entender qual que é o distúrbio de Tourette, como que é o Sim. distúrbio. Ele faz parte do TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Mas ele já existe há muito tempo. Então o paciente tem tiques, ele faz caretas mais esquisitas, ele não consegue, por exemplo, o controle igual os meninos da internet. Ele tá aqui, de repente ele olha a pessoa e fala um palavrão, fala, puta aquela merda. Xinga a mãe do cara do nada. Chega a mãe do cara, faz Sério? Tinha um rapaz... Pra mim isso era tique. São tiques, mas assim, é um Pra mim descontrole... isso era um tique nervoso. Mas é Não, muito é um mais. descontrole. Gente, eu pegava, eu estralo meu pescoço o tempo todo. É muito mais intenso, assim. E Não, agressivo, tá- de certa forma, dependendo do nível, acredito eu. Gente, eu Não, nem- agressivo não, ele apanha, coitado. Sim. Ele chega na rua e, pô, gostosa. É, O entendeu? cara vai, não, ele falou, não, para, não, você tem... É sério É isso? sério. É tanto que, geralmente, as pessoas que são diagnosticadas são uma das que mais gostam, não no sentido de gostar, mas são umas que mais se obrigam, de certa forma, a andar com laudo. Gente, eu juro. Porque, tipo, Olha. ela tem que comprovar que ela realmente foi diagnosticada com Tourette. Agora- Porque pra ela explicar agora- o que ela fez. Agora eu me assustei, porque eu via uns vídeos que eu achava que era meme. Que a pessoa tava Não. lá e começava a sentar no chão do nada, ou a rebolar a bunda o tempo todo. Eu achava que isso era. São os maiores tiques, condutas esquisitas, a pessoa que coloca a língua pra fora. Em Campo Grande, quando eu fazia residência, não era meu paciente, mas num banco tinha um paciente e ele não queria tratar. E de repente o tique dele era dar tiro com a boca na maior altura. Pá, pá, pá. Então o guarda do banco já É tinha que bem explicar. Eu assim, falei, gente, mano. é o seguinte, aqui dentro tem uma pessoa que ela dá um tiro com a boca, cuidado. Mas de vez em quando entrava um que escutava o tiro e ninguém já saía debaixo da mesa rolando. E não me mata, não me mata. Esse cara era famoso. Mas nossa, tem casos assim os mais bizarros assim. E se aumentou muito hoje o diagnóstico de Tourette, e você acha que será que se aumentou pela questão de como hoje é bem mais divulgado pela internet, como é muito falado sobre as pessoas, a gente comentou sobre a pessoa se autodiagnosticar. Ah, não, eu tenho tal tique e eu acho que tem Tourette. A pessoa se autodiagnostica e, tipo assim, procura às vezes um psiquiatra e às vezes, quem sabe, tem realmente. Se aumentou realmente o número de diagnósticos sobre? Aumentou o diagnóstico. Antigamente os caras tinham tique e falavam que é tique. Ó, tique nervoso, não, que cara esquisito. Não, eu sempre achei que era tique nervoso. É. E tem até aquela careta. música, né? Que isso me dá Um tique nervoso. Vamos montar uma dupla. Vamos, opa. Mas não, tem as coisas mais esquisitas assim. E antigamente falava, pô, o cara fica xingando os que papelão. As pessoas apanhavam. Né, olhava assim, falavam as coisas. Geralmente é de cunho pejorativo. Entendi. Pejorativo. Geralmente é coisas que constrangem a própria constrange. pessoa que tá fazendo. Então, tipo, você É. para e pensa, pô, você tá constrangendo ele, é isso que cria um paralelo. Se o que ele faz constrange tanto ele próprio, se ele tá realmente fingindo ter aquilo, ele realmente ele talvez Ele como é o Tourette, bobo. como Tourette ele não pode ser diagnosticado, mas se ele faz algo que digamos assim, humilha ele próprio por querer fingir, talvez ele pode ser diagnosticado com outra coisa, né? Não, mas Alguma coisa a pessoa o tem. que eu vejo, o que eu via na internet, eram umas mulheres que não paravam de rebolar o tempo todo. Ah, mas né? isso é por causa do carnaval. Não. Eu Aumenta achava que era muito meme. no carnaval. Em fevereiro Mulheres aumenta que não bastante. paravam de rebolar o tempo todo. Esse de xingar, de falar, não tinha visto. E outras que tinham um tique assim de estar. Tipo, se mexia e não parava até alguém dar um. Sim. Mas agora eu vou. Agora sim, não pode levar em consideração o cara dando uma cantada na mulher de forma que não se arrependa. É complicado. Complicado não. Não é, né? Normal. Migué acontece em qualquer Acontece. situação. Mas geralmente assim, são coisas extremamente até perigosas. Assim, o paciente, a hora que ele vê uma situação constrangedora, ele fica tenso e ele tem aquela. Ele deixa escapar aquela coisa. Doutor, na semana passada e na retrasada, eu abri uma caixinha de pergunta, né, para as nossas pessoas que nos acompanham lá no Instagram, né, fazer algumas perguntas a respeito de psiquiatria, né? Certo. E eu tive poucas perguntas, não são muitas, né? E ainda dei uma selecionada que diminui mais ainda, porque tem coisa que não dá nem para perguntar, né? O horário não nos permite, Tudo né? bem. Brincadeira. Mas eu queria fazer elas pro senhor,
Pode ser? Pode. Se, Vamos- eu, se eu conseguir responder. Ah, vamos lá. não. Isso aí é. Se não conseguir responder, eu não sei. Acabou. Não tem problema. Tudo bem. Nem tudo é Se não conseguir responder, o pessoal vai pesquisar no Google, porque estão fazendo pesquisa isso no Google tanto, e né? acabou. Fala assim, doutor Flávio aí, ó. Olha, ó, a resposta aqui. A resposta é isso Tá aqui. tão fácil assim. Doutor Flávio, o pessoal tive algumas perguntas sobre compulsão alimentar. Existe algum tratamento para compulsão alimentar pela psiquiatria? Sim. Ou essa questão da compulsão alimentar também, uma outra questão é tipo, ele tá trocando alguma outra compulsão por comer? Existe esse tipo de coisa? Existe essa troca? Sim, são as doenças compulsivas, né? Que são várias, uma delas é o comer compulsivo. Não é aquela coisa do paciente ansioso que na hora da ansiedade ele come pequenas coisas. O transtorno de compulsão alimentar, realmente a pessoa come excessivamente até passar mal. Geralmente, assim, o mais comum a pessoa está dormindo, acordar no meio da madrugada e vai lá na geladeira e faz um estrago, depois se arrepende. Eu. Sério, Rodrigo? Tem tem noites que eu acordo com uma fome tremenda e se tiver comida na geladeira, vai tudo. Mas tudo bem. Tu toma tenência. Toma Aí, jeito, por exemplo, isso aí rapaz. pode ser um caso diferencial de diabetes. Né? Lógico, isso aí seria outros sintomas. Né? A pessoa bebe muita água, urina muito, começar a perder peso, né? Mesmo comendo bastante. E seria o dia todo e a pessoa teria fome. Na compulsão alimentar, geralmente a pessoa não tem fome. É um descontrole do impulso. Ela come, e às vezes pode se repreender, fazer bulimia. Que a bulimia hoje em dia é engraçada. Ela tem equivalentes bulímicos. Por exemplo, não é só colocar o dedo na garganta e vomitar. Tomar laxante. A pessoa que toma laxante vai emagrecer. Se arrepende, compra laxante. Diurético. Não vai emagrecer. Tirando o líquido do corpo. Basicamente é isso. Agora, tem, e é da área de psiquiatria, ou os médicos da nutrologia, endocrinologia. Geralmente, hoje tem medicações Que controlam É. isso. Outra, Tipo, quer que fale o nome das medicações? O pessoal da internet vai... Não, acho que é melhor não contar as medicações, Não, né? não contar, É melhor. Outra coisa, além da compulsão alimentar, tem uma pergunta assim, ó. Qual que é a melhor forma para lidar com pensamentos negativos? Eu acredito que isso é questão de quadro depressivo, que ele quis fazer a pergunta, né? Existe alguma coisa que melhore esses nossos pensamentos? Por exemplo, a gente se habitua muito fácil com as coisas. O cérebro humano se habitua muito fácil. Por exemplo, se você começar a comer muito todo dia, você vai ter necessidade de comer muito todo dia. Se você começar a fazer um regime, daqui a pouco você não consegue nem comer tanto. E o cérebro é assim também. Às vezes tem pessoas que são negativas de natureza, mas não tem os outros sintomas de transtorno depressivo. Agora, na doença depressiva, no transtorno depressivo, naturalmente a pessoa ela não consegue pensar em coisa boa. Pensamento negativo, por mais que ela tente, não... Mas tem pessoa que só tem pensamento negativo e vai pensar negativamente. Né? Então, às vezes ela pode mudar. Como ela pode mudar isso? Partindo para pensar coisas positivas. O cérebro é acostumado a pensar coisas positivas. Eu estava vendo esses dias, né, que muitas questões de sintoma de depressão são faltas de vitaminas no corpo. Isso é real, doutor? Não. A depressão são alterações neurofisiológicas, né, na área. Hoje se fala muito de serotonina, mas tem noradrenalina, glutamato. Embora, às vezes dosagem baixa de vitamina B12, mas é diferente o quadro clínico. É bem diferente, dá para perceber quando o quadro é orgânico. Né, as desnutrições podem dar um quadro parecido com depressão, mas não a depressão em si. Legal. Uma outra pergunta aqui que perguntaram é o que leva a pessoa a desenvolver a esquizofrenia? Ou ela já nasce com a esquizofrenia? É uma doença altamente genética. Né? Nos cromossomos da pessoa, no DNA, dentro da célula, ela tem uma tendência muito grande a desenvolver esquizofrenia. Então, é uma doença geralmente de pessoa jovem, a pessoa normal, ou às vezes é um pouco meio retraída, de personalidade um pouco mais, a gente chama de esquizoide. É um paciente mais retraído, e por volta do final, do começo da adolescência,
ou final da adolescência, início da idade adulta, o paciente do nada, ele já começa a ficar estranho, isolar, ouvir voz, já tem gente perseguindo, que colocaram um chip atrás do olho dele, lógico, são delírios diferentes, para que ele filme, acima de cotar, que o paciente acha que, por exemplo, os órgãos estão apodrecendo, né? Então ele fica... Só que assim, é uma doença genética, né? Geralmente não passa dos 30 anos, as mulheres têm tendência a desenvolverem mais tarde, mas assim, os homens mais precocemente. Quando ela desenvolve mais tarde, para os 40, 50 anos, é chamada de presbiofrenia. É presbio igual a presbiopia. Com o tempo você não chega. E a presbiofrenia é quando você desenvolve mais tarde. É raro. Tá, e por ser uma doença genética, tem como mapear isso e saber se a pessoa vai ter ou não? Nos grandes estudos, assim, onde tem estudo de PET scan, tem algumas alterações, né, cerebrais que mostram aumento de dopamina, mas não dá ainda para... Porque tem alterações em vários cromossomos, alguns bem definidos, ainda não tem como dizer assim que a pessoa tem... aquela pessoa vai ter esquizofrenia. Assim, agora algumas coisas encadeiam. Né? Um estresse muito grande. Eu tive um paciente que o irmão dele faleceu no acidente de moto. Com uma semana ele aflorou esquizofrenia. É um gatilho. Geralmente com gatilho pode ativar. Um gatilho. O uso de maconha em jovem, se a pessoa tem tendência, é comum. Aí, ó, viu, hein? O jovem usar maconha é muito comum. Muitos pacientes, é comum pra caramba. Alguns chamam de psicose canábica. Só que a psicose canábica é assim, o cara, vamos supor, ele fumou um baseado. Aí, ele surtou, como se fosse esquizofrenia. Se ele parou de usar, rapidamente o cara volta ao normal. Né? Agora, se desencadeou a esquizofrenia, lascou. O uso de cannabis, ele diminui a atividade dos neurônios? Mata os neurônios mesmo? Não que mata, né? O pessoal fala queima neurônio, não, alterações cerebrais, onde o paciente começa a desenvolver aquela síndrome amotivacional. Então aquele cara que ele começa assim, não render, vai ficando atrasado, ele não tem mais entusiasmo com as coisas. E de um modo geral, assim, afeta muitas áreas de memória, muito afetado nas áreas de memória, às vezes de forma irreversível. E as outras drogas nem se fala, né? O pior, o mais comum é maconha. Mais comum. Embora já tenha visto a cocaína, o paciente desenvolver síndrome de Ekbom, que é um delírio onde a pessoa acredita piamente que tem setinho debaixo da pele, começa a coçar, começa a pegar faca para ver se tem inseto. Ele acredita piamente que tem inseto, mas depois passa. O LSD, daquelas coisas mais loucas que os caras têm, ver gente derretendo, a luz está boa, tal. Mas geralmente não, a maconha é mais comum para desenvolver esquizofrenia. Gente, o chá de cogumelo tem uma história muito doida, né? Não, chá de cogumelo o cara pira. Alguns ficam cola as plagas por uns 3 meses aí. E tem história, eu nunca vi assim, de paciente que não volta mais ao normal. E, gente, isso tudo nós estamos falando não para incentivar, mas é para vocês não usarem mesmo, tá? Gente, o negócio é tenso. Assim, tem muito paciente que, quando o jovem desenvolve, faz uso da maconha, às vezes um baseado único já é o suficiente para desencadear. Não é fácil. E ao mesmo tempo não tinha como não falar sobre essa questão. Tem a maconha, aí tem até onde eu vi, a substância, o canabidiol, é o elemento que estava sendo usado para testes, para tratamento de Alzheimer ou Parkinson. Eu acho que é Parkinson, não Alzheimer. O senhor já viu algo viu como que está sendo esse teste, como que está sendo essa adaptação? Tanto que tem uma luta muito grande aqui no país, por exemplo. Geralmente os pais que estão fazendo tratamentos assim com canabidiol tem essa batalha judicialmente para ver se é possível se usar ou se não é possível se usar. Mas o canabidiol é um remédio, né? Ele já é feito do extrato da maconha. Você não... Sim. Eles querem liberar... o CDB, sim. né? Mas o CDB, que não dá aquele barato, e o THC, né? Que já me dá as distorções de percepção e tal. Mas assim,
já está consagrado, pelo menos na psiquiatria. Não existe literatura no mundo. Ela só serve, o estado só serve para 3 patologias. Uma delas é uma epilepsia que ela é praticamente intratável, que é doença de Lennox-Gastaut. Uma outra é esclerose tuberal. Ela é bem típica, assim, ela tem um sinal que chama patognomônico. O sinal patognomônico é aquele assim, tem isso aqui, essa doença, não tem erro. Então o paciente tem tipo umas... como se fosse um carrapato. Só que não é aquele carrapato, é aquele que ele fica pendurado aqui dos 2 lados e ele tem epilepsias, um retardo mental. Fantástico. E tem uma outra síndrome que é rara, eu não me lembro o nome sinceramente, né? Agora, dentro da psiquiatria, da neurologia, não tem função nenhuma. Nada que seja medicinal, então. Não. Assim, lógico. Que vá tratar esse tipo de doença mental. Sim, não trata. Até é perigoso, né, desenvolver. Agora, sim, claro, chama automedicação. Ou a pessoa usa por curiosidade, ou às vezes, assim, o que é automedicação ou autotratamento? Por exemplo, o paciente tem ansiedade, ele descobre que a maconha diminui a ansiedade e relaxa. Ele passa a usar. Porém, com o tempo, alguns pacientes têm ataque de pânico. Lembrando que isso tudo é ilegal no Brasil hoje, tá? Sim. Então, você tem que lembrar disso aí, gente. Tá, lembrando que tudo isso é legal. O doutor conta pra gente como funciona, o porquê, essas questões dentro do cérebro, né? Mas isso tudo é ilegal. Sim. Tá? Não vamos... E o mais preocupante é a síndrome motivacional, Rodrigo. Se a pessoa não tiver tendência a desenvolver esquizofrenia, a síndrome motivacional, o paciente, assim, ele perde o pico, ele perde o entusiasmo, ele não vai, ele atrasa. Você vê que o cara tem às vezes 30 anos, o cara não concluiu nada. Ele não consegue trabalhar, ele perdeu, não tem entusiasmo. Perdeu. E diz que uma droga começa a levar outra, isso o cérebro busca mesmo, ou isso é sem vergonhice da pessoa? Que deixa de fazer efeito uma coisa, ela busca uma outra, ou o cérebro pede? A substância assim, que mais leva, que é a abertura das outras drogas, é o álcool. Isso já é consagrado. Né? A bebida alcoólica, ela leva a pessoa a fazer uso de outras drogas. Agora, geralmente, assim, os dependentes químicos, ele tem umas coisas interessantes. O cara, às vezes, ele usa maconha, que dá sono, fome, aí ele cheira cocaína para tirar isso aí. Ou ao contrário, ele cheirou cocaína, foi para uma balada, uma festa, não consegue dormir, usa maconha. Mas tem assim, as pessoas têm uma personalidade de usar a maconha. É uma pessoa que ela quer mais tranquilidade, mais calma e tal. Já o cara que quer cocaína, ele já quer festar. Então ele já incrementa aquilo ali. Eu fiz assim, não, o cara cheira, né? É que eu nunca cheirei, então eu fiz assim. Não sei bem o tutorial, né? Eu não sei. Eu não sei como é que funciona. Pega uma régua lá e faz lá e dá umas raias, sei lá. Então assim, aí o cara já tem aquela personalidade de ser uma pessoa mais que ela quer sair, quer festar. Já as pessoas mais calmas, então ela tende ao uso da maconha. Uma outra coisa que perguntaram aqui, né, e é uma coisa que vem pegando, estando na mídia, né, é a questão da síndrome de burnout. Eu não sei se é burnout. Alguns falam burnout, outros burnout. Você pode explicar ela para nós, doutor? E se isso... tipo assim... Se existe um tratamento eficaz, uma coisa que vá... A síndrome burnout é o queimar-se por completo, né? Tira um palito de fósforo, a pessoa queima e muitas vezes naquela porção da PT. São pessoas com personalidades obsessivas, ou anancásticas, que a gente fala. Mas assim, o que caracteriza? A pessoa ela dá o gás. Ela entra numa porção, vai dar o gás, esquece da família, esquece tudo. Final de semana assim, ela é o workaholic, né? Workaholic. Que antigamente chamava. Então a pessoa vai dando aquele pico, se especializando. De repente, ela vê que ninguém acompanha aquele ritmo, e ela vai ficando frustrada, ela vai cansando, enjoando daquilo, e aí ela começa a ter sintomas às vezes depressivos, ou aquela coisa, ela não tem mais interesse naquilo, e ela aí começa a ficar cansada, irritada, irônica. Né? Então é assim, mas assim, tem que ver realmente se é isso. O pessoal está usando muito isso porque isso aí está extremamente ligado ao trabalho. E para você fazer um nexo causal da doença que o trabalho, só ele causou doença, ou seja,
existe o nexo causal presumido, é complicado. Porque aí você teria que, teoricamente, conhecer o ambiente de trabalho do cara, né? Isso é da área de medicina do trabalho. Então, assim, é um diagnóstico que muita gente quer ter porque pode até levar a processo. Agora, uma coisa interessante da psiquiatria, esses dias eu estava vendo uma coisa nova. É difícil você classificar a mulher com burnout. Porque essa mulher faz tudo. Então ela cansa em casa, cansa com o marido, né? Nós somos 12. A mulher limpa a casa certinho, joga as coisas tudo, esculhamba tudo, Deixa a mulher chinelo lá quer na bater porta. na gente, deixa. Então, assim, ela já vem estressada de casa e o trabalho vai estressando mais. Então, assim, não tem um nexo tão difícil o nexo causal com o trabalho. Né? Então, e assim, não é uma coisa que do começo do trabalho, é uma coisa arrastada, vai ao longo de anos. Porque as pessoas ligam muito o Burnout. burnout, né? À questão do trabalho. Mas não tem como Não. ser específico, né? Não, às vezes a pessoa está no trabalho que ela não ela enjoou daquilo ali, mas não que ela deu o gás ao longo dos anos e foi, só trabalhava, sábado, domingo, esquecia da família. E aí, com anos, a pessoa vai dar aquele pico, depois ela vai tendo aquela recaída. Ou ela mesma vai desacelerando, vai se... Às vezes a pessoa mesmo ela vai perdendo assim, só que já tem um prejuízo, né? Às vezes a pessoa não consegue mais exercer aquela função, mas é um diagnóstico complicado, né? Na psiquiatria você não tem, na classificação internal das doenças não entra ainda. Você pode falar em síndrome de esgotamento, neurastenia às vezes cabe, mas burnout ela está entrando na CID-11, mas engraçado, ela não é da psiquiatria. E é uma coisa ligada à mente, né? É ligado ao comportamento, tal. Porque assim, quem vai poder fazer o diagnóstico de burnout vai ser o médico do trabalho. Porque ele está lá, ele sabe das condições de trabalho, ele tem epidemiologia, que naquele lugar realmente é muito insalubre. Quase todos os pacientes que trabalham com aquilo acabam desenvolvendo. Ele teria por obrigação, se o paciente começou, ele percebe que aquele cara está dando muito gás, ele começa ou troca o lugar ou diminui a carga horária, para prevenir isso aí. Então essa questão da saúde mental e a relação de trabalho tem muito a ver hoje em dia. Tem muito a ver. Só que assim, eles estão complicando um pouco, porque justamente é isso, né? Não adianta o paciente chegar e falar, não, eu estou esgotado, eu trabalho. Mas assim, às vezes o cara trabalhou 5 anos. Então, assim, não é. E assim, tem outras condições, assim, que são anos, né? O que a gente vê, eu não sei, né? É muita gente que quer diminuir a questão das horas trabalhadas para uma melhor qualidade de vida. Sim. Isso a gente já vê em países de primeiro mundo, na verdade na Europa, né? Sim. Porque nos outros países da América, inclusive nos Estados Unidos, isso não existe. Né? É trabalho e trabalho e trabalho. E será que não essa questão do ócio, de você ficar mais tranquilo, você não produziria muito mais em menos horas? Sim. Agora, quem tem que determinar isso aí é o médico do trabalho da empresa. Né? Entendi. A gente não Ele pode quer fazer uma análise, porque é uma análise bem específica daquele ambiente, né? Ele O tá ambiente vendo, reflete o que está causando as pessoas, isso, né? tá vendo, tá convivendo. Agora a gente como psiquiatra, como é que você vai dar um laudo de diminuição da carga horária se, né? Então, assim, mas realmente, assim, a pessoa produziria muito mais, de melhor qualidade, se a carga horária fosse diminuída, né? Que ela teria mais tempo para ela também, né? Sim. E a pessoa tendo mais felicidade, né? mais lazer, ela tem muito mais disposição. Eu tento não incomodar meus colaboradores fora do horário de trabalho. Na maioria das vezes eu consigo isso, Que né, é Raul? isso? Se ligar, Quase se sempre ligar dá. pra mim direto, perguntar do remédio, tô brincando. Ah, para. Não, Tô brincando. Não pode quebrar o sigilo. Pois é. Agora já fui. Lascou. Já era. Nossa pergunta clichê do programa, né? A gente falou um pouco do Flávio, a gente falou mais de doença, mais dessas questões Mas eu tenho uma pergunta psiquiátricas, né? do Calma, Flávio. vamos por partes, Raul, vamos por partes. Hoje, o Flávio tem o quê? Quantos anos tem o Flávio hoje? 50. 50. Se você pudesse dar um conselho pro Flávio, pequenininho, o que o senhor falaria pra ele? Cresce, homem.
não continua essa criança que você é, brincalhona. Eu tenho uma certa compulsão para fazer gracinha. Mas eu não sou Afonso Padilha. Minhas gracinhas não tem graça nenhuma, só para mim. Como é que é o nome da. Não é Tourette? Tourette? Tourette, né? Classifica, às vezes, um espectro do toque, né? Aham. Não me prejudica, mas prejudica a minha mulher, fica indignada, né? Falou, o que você está fazendo? Não, mas assim, André, o que eu falaria para mim, assim? Evoluir mais, né? Como ser humano, né? Às vezes a gente perde muito tempo na vida. Eu mesmo, assim, eu trabalhei igual um louco, 3 períodos por muitos anos, né? Então, assim, isso me deu, assim, um desgaste, né? Então eu falaria, então eu falava, vai mais devagar, vai num ritmo mais. Eu também sou um pouco mais obsessivo, assim, com estudo. É com as coisas que eu pego para fazer. O Dr. Flávio é casado. Tem filhos? Casado, tenho uma filha, Uma filha. 21 anos, tá fazendo direito, tá indo bem. Legal, bacana. Se você não fosse psiquiatra, o senhor se identificaria com alguma outra profissão? Assim, depois que a psiquiatria, eu acho assim que realmente é a psiquiatria que eu realmente faz feliz. Mas endocrinologia, reumatologia, né, várias áreas clínicas, até a própria só a cirurgia geral, não, eu percebi que não é minha praia, assim, não, mas várias áreas eu acho que agora psiquiatria eu gosto muito, assim, eu sou Um ícone da psiquiatria que o senhor gosta, que o senhor costuma ler, que tá ali, tipo, o seu guru. professor Salvador, Luiz Miranda de Sá Salvador Júnior. Ele veio do Recife, foi um dos maiores psiquiatras que o país teve. Um cara assim, de uma inteligência fantástica, um conhecimento de inúmeras áreas. Escreveu livros que são referências hoje. Então, na residência, ele ficava assim, à disposição para a gente tirar dúvidas. Era um cara que sempre participava do Conselho Federal de Medicina, do Conselho Regional de Medicina, criou a Santa Casa Psiquiatria, que dificilmente o hospital psiquiátrico tem uma estrutura daquela. Eu babava, assim, o cara, nossa, uma inteligência assim, acima do. Tipo assim, um cara inatingível, eu acho. Assim. Né? Os psiquiatras do Mato Grosso do Sul, a maioria fez residência lá e se formou como professor. Então, assim, um cara fantástico, assim, muito, para mim é um exemplo de uma pessoa extremamente humana, fantástica, assim, se eu for ficar falando dele aqui, um cara um absurdamente. Quando ele faleceu agora com 90 anos, quando ele ia nos congressos de psiquiatria, era impressionante. Os psiquiatras que faziam os livros que a gente lia, que a gente lê hoje, referência, iam tudo nas palestras dele. Porque ele não ia falar de uma doença. Quando você vai nos congressos, ele está falando de toque, depressão, bipolaridade e por aí vai. Nas palestras dele, ele já tinha uma coisa completamente acima do que se pensava. Então, assim, um cara violentamente respeitado, né? Hoje na psiquiatria você vai na sala, já tem nome dele. Então, um cara que... E um cara que me empolgou demais, assim. Um cara que... Fantástico. Que fez o senhor Que se fez apaixonar pela apaixonar. psiquiatria. O cara era, assim, referência. O cara... E assim, não sabia só psiquiatria. Falava uma coisa. Quem sabe só medicina, nem medicina sabe. Então, assim, é um conhecimento geral, assim. Uma vez ele me chamou com a colega residente para arrumar a biblioteca dele. Nós pensamos que era uma biblioteca. Chegou lá, a biblioteca dele era absurdamente grande. Absurdamente grande, assim. E ele tinha uma leitura dinâmica, era coisa absurda, assim, ele ia passando. Aí, professor, como é que o senhor consegue? É só ler, gente, só ler. Entrando na residência, ele queria que nós lêssemos 200 páginas por dia. O professor disse aí pra gente, é impossível. E realmente era impossível. Então, assim, ele... fantástico, assim. Cara... Legal. Dessas, assim, digamos, dessas técnicas, né, alternativas, como meditação, a questão... O senhor acha que isso resolve para a mente humana? Sim, yoga, meditação é até aconselhável. É,
É mais essa parte. Agora tem muita coisa alternativa que o pessoal inventa, que é moda, né? Não vou citar nomes aqui, mas que é uma coisa que não tem cabimento. Tanto que o termo se mudou, né? A gente já teve 2 episódios aqui que a gente citou a gente Aham. toca nesse assunto. E geralmente as pessoas falam, o termo correto não é falar alternativa, é integrativa, ou seja, não é uma alternativa entre eu me tratar com o profissional ou fazer um método um pouco alternativo. Você pode conciliar os dois. Ao mesmo tempo que eu estou me tratando com um psiquiatra, eu posso buscar essa integração desse método, às vezes que geralmente é ocidental, né? Sim, Geralmente é oriental, né? O é, ocidente justamente. É uma coisa que às vezes integra e tal, mas assim, se for uma doença psiquiátrica mais grave, não, ninguém vai vai dar tratar. muito jeito, não. Não, ninguém vai tratar esquizofrenia ou transtornos bipolares graves, os leves tranquilo. Mas os graves ninguém vai tratar com yoga, não tem jeito. Claro, vai melhorar um pouco a capacidade de vida da pessoa, melhorar a qualidade, mas tem que ter a medicação. Legal. Então, e assim, se o senhor fosse hoje elencar um caso muito difícil que o senhor teve, qual que foi a maior dificuldade que o senhor teve para tratar um paciente psiquiátrico? Rapaz, foi o caso de uma menina de outra cidade. Eu não tinha uma ideia que acontecia. Ideia, assim. Ela chegava, não falava quase nada. Aí pegava meus cartões e começava a fazer. Como que é o nome daquele negócio que faz aqueles Origami? 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 Gastava meus cartões inteiros. Falei, tem toque. Não, não era só isso. Aí de repente ela começava a rir. Aí de repente ela começava a chorar. Mas não era uma psicose. Falei, vou mandar pro Sr. Salvador. O Sr. Salvador chegou. Falei, agora vai, né? E Ele é o ela foi. bichão, né? Falou, agora vai, a coisa vai. Aí deu pra mim, ô Flávio, que tá acontecendo? Que você mandou? Que coisa é essa? Você tem uma ideia? Eu falei, professor, não tem ideia nenhuma. Ele falou, vou internar pra avaliar ela. Eu também, assim, é uma coisa assim, cara, muito esquisito aquilo. Talvez tenha sido um transtorno de personalidade, mas assim, Isso que eu ia falar, talvez dá a impressão de ter transtorno de múltipla personalidade, às vezes, quem sabe? não é diferente. Eu peguei um caso que eu posso contar daqui a pouco. Interessante. Esse transtorno é muito. É muito louco. É muito. Mas assim, essa menina, ela fazia tratamento com um psicólogo por muito tempo. A psicóloga também, ninguém saía, só que ela não aceitou ficar internada para o professor fazer diagnóstico. Aí ficou sem diagnóstico. Essas internações, quando elas são feitas em instituições psiquiátricas, né? Essas que eles fazem, às vezes, muitas internações compulsórias, né? O pai chega lá, interna o filho, ou mesmo que corre risco para a sociedade interna. Resolve, doutor. Resolve. O seu psiquiatra, assim. Porque como que você vai tratar uma psicose, o paciente está agressivo, está perigoso, ele sai correndo, fala incoerente. Então tem a internação voluntária, o paciente, vamos supor, com risco de suicídio violento, né, ou ele percebe que tem algumas coisas, ele mantém a consciência, ele interna voluntariamente. Aí no hospital psiquiátrico é separado. Os pacientes, né, que não Voluntários. voluntários e que não têm psicose, porque a psicose ela tira o cara da realidade, a pessoa não percebe que está doente. É a internação voluntária. A involuntária é quando a família quer internar a pessoa. A compulsória é quando o juiz determina a internação. Mas resolve, né? Assim, resolve, tem que ser. Porque assim, até o paciente sair da crise, as crises psiquiátricas elas demoram 1 mês, 2 vezes para sair, o paciente tem que estar no hospital psiquiátrico. Não adianta falar assim, mesmo porque ele não toma medicação de jeito nenhum. Se ele tiver psicótico, ele não toma medicação. Não tem quem dê medicação para ele. E no hospital psiquiátrico tem todo Uma o pessoal, uma técnica. técnica. Se não aceitar, eles aplicam medicações que duram 30 dias, 40. Aí eles vão fazendo com que o paciente tome medicação e saia da crise. Era outra coisa. No terceiro ano eu falei assim, cheguei no nosso lar, estou no nosso lar. Quase fui internado, não, brincando. Aí eu vi aquele monte de paciente tudo caído. Eu falei, mas esse pessoal não tem tratamento, não. O que é isso? Aí depois eu estava acompanhando, de repente, uma pessoa que não estava falando coisa totalmente incoerente. Aí você ia reavaliar depois, a pessoa ficava normal. Você fala, caraca, que é isso? Então você assustava a gente, né? O que, Então, o que um remédio pode fazer com a mente humana, né? cara.
Era situações reversíveis. O que uma droga, né? Porque Sim, o que é uma droga, um remédio, pode fazer com a mente humana. Sim. É impressionante, assim. Você fala, pombas, como que o cara sai da situação? Tá ouvindo voz, tem gente perseguindo, né? Furaram a cabeça do cara pra colocar uma bateria, assim, uma desagregação, e de repente a pessoa volta ao normal. A esquizofrenia não. A esquizofrenia antigamente era chamada de demência precoce. É uma doença que deteriora a pessoa. É uma pessoa geralmente normal, tem o primeiro surto psicótico, depois ela não volta mais ao normal. Ela já tem uma recaída. Assim, ela tem uma queda. Geralmente é falta de iniciativa, o paciente fica no quarto, não quer mais sair. São sintomas quase que a gente chama de sintomas autísticos, né? Os sintomas negativos. O paciente vai deteriorando. Se tem outro surto, vai piorando. E aí vai até ficar em casa, deixa a barba, que ele não toma banho, né? Mas não é depressão. E assim, a pessoa para chegar no psiquiatra, ela precisa passar pelo psicólogo? E quando que ela sabe que ela tem que procurar um psiquiatra? Ela percebe, né, que ela está sentindo sintomas, né? Angústia, tristeza, desânimo, né? Ou se ele entrar em surto psicótico, ele não tem. A família tem que internar o cara. Tem que internar o cara. Internar o cara. Mas tem gente que tem vergonha de procurar o psiquiatra, porque diz que de médico louco todo mundo tem um pouco, né? Mas a pessoa tem... Tem um estigma. Tem pessoas que chegam com medo lá, falam assim, se eu falar isso aqui pro doutor, ele vai me internar. Então, assim, a pessoa tem esse estigma de, eu vou no psiquiatra, é pra louco. Não é alterações do comportamento. Às vezes a gente vai lá, o cara vai tratar fibromialgia. Às vezes o reumato encaminha pra gente. Cefaleia tensional, cefaleia em aperto, dor de cabeça. Coisas muito leves, assim, né, que a gente que trata. Mas... Então não é só loucura a psiquiatria. Não, muito pelo contrário. Por exemplo, no consultório, eu não posso deixar um paciente psicótico aparecer ali. O cara arrebenta tudo. Os pacientes da cardiologia vai sair tudo, vai reinfartar, o marca-passo vai descompensar. Não é o ambiente para certos ambiente. Casos. Né? Então, assim, são coisas muito, muito tranquilas. Pânico, é o que a gente tem pânico. O que eu mais atendo, transtorno de ansiedade generalizada. É assim, são coisas extremamente tranquilas. Mas as pessoas às vezes chegam com aquele receio, né? Ou chega e receio, puta, meu psiquiatra vai me dopar. Não. A gente dopa o paciente nos para o psiquiatra para o cara ficar, senão arrebenta tudo. Hoje as pessoas falam assim, mãe, eu sou ansioso, eu faço isso por conta da ansiedade. Doutor, o que realmente a ansiedade ela provoca no ser humano? Tem a ansiedade normal, né, que ela serve como até uma mola propulsora para você fazer as coisas, mas não te prejudica. E o transtorno de ansiedade generalizada, aí já prejudica a pessoa. É uma pessoa que, assim, que ela tem uma preocupação excessiva com o amanhã, ela quase que não dorme por conta das coisas, sente tensão no corpo, aqui nos trapézios, na musculatura, cefaleia tensional que aperta, ela sente assim, que ela não consegue deixar de fazer as coisas, tipo assim, não precisa ser para hoje. Então, mas ela quer fazer tudo para hoje. Então, assim, é uma coisa que leva um sofrimento da pessoa. É uma coisa muito mais do que uma ansiedade normal. A ansiedade normal é até bom, a pessoa dá aquela mola propulsora. Mas se tivesse ansiedade normal, né? Você fala. Mas assim, o transtorno de ansiedade generalizada tem vários sintomas, vários. E tem a crise, o pico é geralmente quando ocorre a crise de ansiedade. Acontece muito que realmente são crises que a pessoa realmente passa muito mal. É o que é o transtorno do pânico, é o pico da ansiedade. Aí disparo no coração, a pessoa puxa o ar, parece que o ar só vem até aqui, o pessoal fala, aqui na garganta. E o medo, assim, o medo, a pessoa chega e ir para o hospital, ela tem certeza que ela está infartando, certeza. Por mais que você está tratando, ela tem um escapezinho, a hora que ela não acredita. Eu lembrei de uma história. Conta aí, Rodrigo. Eu lembrei que eu achei que eu tava infartando. Eu achei que eu tava infartando, eu tava passando mal. Não, mas... Eu saí correndo pro hospital. Não, mas não era nem crise de ansiedade. Eu comecei a passar um mal, e aquela dor aqui, assim, cheguei lá. A Arlete olhou pra mim e falou assim,
Isso é peido encalacrado. Tem isso mesmo. Não, Eu tomei uma desgraça de um Lufital e olha. não fica. É que passou a crise. Mas tinha as teorias, os antigos falavam, isso aí é um gás que tá subindo no peito, né? Então, assim, o pânico hoje é o que a gente mais trata. Né? Mas, assim, por mais que a pessoa tenha as crises, numa nova crise, a gente fala, calma, desencana. Por mais que ela saiba que aquilo é, mas naquela crise ela fala, isso aqui tá diferente. Aí formiga as mãos, da sudorese, seca a boca, não, isso aqui tá diferente, é infarto. Agora dessa vez é. Aí corre lá pro hospital. E tem ansiedade antecipatória. O paciente teve uma crise de pânico e fala, meu pai de Deus, que horas que vai dar outra? E essa ansiedade, a descarga adrenérgica, ela tem uma tendência muito grande a aumentar o pânico. Então, assim, o tratamento é muito eficaz do pânico e aí a pessoa vai desencanando, alguns ficam controlando o pulso, né, no carote e tal, mas é tratável. O caso mais engraçado que o senhor já tratou, que o senhor falou assim, puta, eu não acredito. Alguém chegou no consultório e falou assim, nossa, o senhor lembra de alguma história assim? Mas, cara, tem muito. Deixa eu pensar aqui uma. Paciente com toque. O toque ele tem várias formas. Superstição, de limpeza, não pode encostar aqui que está contaminado. Encostou aqui, tem que encostar 3 vezes aqui, rituais. Ideias intrusivas de cunho extremamente horríveis que vem na cabeça da pessoa. Tipo assim, a pessoa vê quase que uma imagem mental, por exemplo, ela pegando e cometendo um assassinato. Aí ela não consegue tirar isso da cabeça, né? Então, os casos mais engraçados, uma vez eu estava atendendo um paciente e, e eu tinha muito paciente para atender. Aí, de repente, ela tinha toque, na forma de repetição, que é a dúvida patológica. Então, o paciente faz isso, mas será que está certo? Faz isso na janela. Aí ele conta o número, ele tem um ritual de contar. Eu vou fechar, eu vou conferir 43 vezes, por exemplo. Aí ele vai dar uma vez, confere. Daí tranca a janela, o marido tranca a janela, ou vice-versa, tal. A que eu peguei mais engraçada, vou contar 2. Uma foi o paciente, aí eu, tá, então, aí ela vai embora, então tá, tchau. Então a senhora volta, tranquilo, toma um remedinho, beleza. A hora que ela chegou na porta, puta que lá merda. Falou, doutor Flávio, eu tenho que entrar 63 vezes essa porta, abrir e fechar. Falei, não. Não. Eu pensei, falei, não é possível. Tem um monte de 63. E a gente sabe, se a pessoa não fizer, ela sai mal pra caramba. E não pode ser outra porta. Aí falou, galera, dispensa todo mundo e vão deixar ela Vamos fazer bater a meta 63. aqui. Não, abria. E não era abrir e fechava quando tava 2. Não, abria e fechava quando tava 1. Eu falei, piorou. Não. 1. Então eu falei, nossa. 2 e foi até 63. Agora vamos embora. Outros pacientes, por exemplo, tem paciente, às vezes, ele tem um toque. Isso no seu consultório. É. Não, e aí acabou com o tempo. Outra paciente, ela só andava de lado. Não era caranguejo, não. Era paciente, o Siri. Assim. E ela andava de lado. Eu tenho que dar 3 ou 4 passos de lado, 4 de lado. Aí eu viro, dou mais 3 ou 4. Aí eu viro e eu saio andando. Paciente, assim, tem que tomar banho usando um sabonete inteiro. Então acorda 2 madrugadas. Para trabalhar tem que usar o sabonete inteiro. Meu Deus. Geralmente vai pro dermatologista, acaba com a pele. Sim. Né? Aí ele fala, não, agora eu tô limpo. Eita, nós. Tem. Cara, de história engraçada é que assim, a gente não ri, né? Porque você costuma. Não, e outra coisa, é uma doença, né? A gente que tá aqui entrevistando Acho engraçado. acha engraçado. Você que tá ouvindo aí, acha engraçado. Mas na hora ali deve Mas ser uma situação que... é uma doença, é uma pessoa que tem um transtorno, Tem um transtorno. uma doença mental, Sim. né? A gente brinca aqui, mas tem que lidar com uma seriedade dentro do consultório que é... Sim, a coisa é grave, a pessoa sofre muito com aquilo, né? Porque ela não consegue deixar de fazer aquilo ali. Ela tem que fazer, senão E existe remédio pra toque? Existe. Só que assim, geralmente são em doses mais altas, a gente vai aumentar a dose devagar. Mas tem, a pessoa fica belezinha. Legal, então, viu? Pra todo problema existe uma solução. Não vão falar bem isso, né? Tem coisas da medicina qualquer área. Mas do toque tem.
junto com psicóloga, alguns livros falam que assim, tem uma resposta 70%, né? Agora, geralmente o paciente com toque, ele tem até uma dificuldade do remédio. Ele tem uma neurose com a medicação. Às vezes, ele melhora, e a hora que ele começa a melhorar, parece que ele precisava daquilo. Olha que coisa absurda. Ele começa a melhorar e fala assim, não, mas aquilo era legal. Então ele Aí para o ele para o remédio. remédio pra poder ter É, a mania de a novo. mania de novo. Quase uma neurose, mas tem fundamentos. E como que se trata? Agora eu pensei no paralelo, que eu acho que quase vira um paradoxo. Como que você trata uma pessoa que tem um transtorno que acarreta ela a ter transtorno em ter compulsão em tomar medicamento, que o termo é... Hipocondríaco, não é? Como que você trata? Tem como você medicar uma pessoa? Como que você medica uma pessoa que tem um transtorno de ser viciada em tomar medicamento? Existe um tratamento dessa forma? Como que é feito a partir disso? Ou não é um caso psiquiátrico? Pessoas que têm esse Sim, tipo de transtorno? sim, tem pessoas que querem tomar medicação, principalmente os tranquilizantes, né? Porque assim, você toma um tranquilizante, na hora ele faz efeito. Um antidepressivo vai demorar umas 2 semanas, às vezes chega a 6 semanas para começar o efeito. Então, pessoas às vezes tomam aquela medicação e às vezes não nem volta, né? Vai arrumando receita e vai aumentando a dose. As pessoas hipocondríacas. Embora a hipocondria real, a pessoa não acredita que isso é coisa psiquiátrica, jamais. Então ela acha, ela vai no especialista. Se ela tem uma dor de cabeça, vai no neuro. Não, não tem nada então na cabeça. Tem uma dor no ombro, vai no ortopedista, não tem nada. Ah, tá com alguma coisa que ela tá emagrecendo, achando que tá com É câncer. toque, né? Ela É realmente uma sente o forma de toque. sintoma. Ela realmente sente Sente, a dor física ali, o sintoma. sente. E, Aí, e a hipocondria também tem aquela questão do desejo de tomar o remédio ou não? Ou é só a doença mesmo, só a dor? aí tem os hipocondríacos que gostam de tomar muito remédio. Eles falam, não tem que tomar. Realmente eu não tenho nada. Realmente eu fui em tudo com esse não tem nada. Então eu vou tomar remédio. Mas ele toma. Aí, se, por exemplo, você tem uma dor de estômago, ele quer tomar para o estômago. Né? Lógico, pode ser uma gastrite, tal, alguma coisa assim. Mas tem uma dor que ele acha que tem uma dor no ombro, ele quer tomar um anti-inflamatório. Daqui a pouco o cara volta no seu consultório, ele tá com uma mala de remédio. Você fala, nossa senhora, não faz isso, vai detonar, tal, tal. Então, sim, às vezes são pessoas que adoram tomar remédio para tudo. Para tudo que ela sente. Quando eu comecei a psiquiatria, tinha pessoas assim, que tinham assim, várias cirurgias. Né? Tinha assim, por exemplo, laparotomia, que é a abertura do abdômen de ponta a ponta, pega aqui da sínfise pública, que é essa região mais embaixo aqui do abdômen, Aham. até aqui, esse processo tifoide. Porque assim, a pessoa tinha tanto sintoma, o pessoal falou, vamos abrir para ver o que é, ué. Aí abrir não era nada. Ah, não sei o que lá. Tinha a cirurgia de como se fosse apendicite. Tinha realmente assim, como os caras não sabiam que isso era coisa psiquiátrica, os caras, né, assim, tentavam achar e Mas e os realmente. exames nessa de tudo não identificava? Ah, não tinha né, ultrassom, Ah, é mais tomografia, antigo, ressonância, é mais né? antigo. Quando eu falo quando eu entrei, eu pegava pessoas assim, Ah, é mais verdade. Não, velhas. desculpa, eu não prestei atenção. Dessa vez eu vou desculpar, tava de Ok. Mas muito louco, a pessoa realmente Nossa, sente. ter que sente. abrir a ponto de ter que fazer uma cirurgia? Cirurgia, dor no estômago, dor no estômago, dor aqui, dor pra lá, os caras vão abrir, porque não tem exame. Hoje não, hoje tem exame, é bem mais fácil Hoje você pensa duas vezes antes de abrir uma pessoa, né? bastante. Os cirurgiões que... E a dismorfofobia, essa é terrível. A pessoa olha no espelho e acha que, por exemplo, o nariz dela é imenso. E não é. Aí vai no cirurgião plástico e quer que o cara Opere. faça uma rinoplastia, assim, opere. Aí o cara, não, mas não é. E a pessoa bate o pé que é e fica brava com o cirurgião plástico. Às vezes ele tem e fala assim, vem cá, vamos comparar a simetria. Ó, aqui não é. Fala, não, tá errado isso aqui. Então, assim, Ela se enxerga de um ela se jeito. enxerga com aquele defeito. Um olho mais alto que o outro, mais baixo, aí não tem jeito, né? É muito complexo, A né? mente é A complexa, né? mente. É Como que complexo. a mente te sabota, né? É incrível. Mas eu tinha comentado que eu tinha uma pergunta bem específica. Agora é uma pergunta bem específica do Dr. Flávio, que é bem da área da psiquiatria.
que eu tive um informante sobre. Ai, 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 Raul. Doutor Flávio, qual que é a relação do senhor com a capoeira? Eu recebi uma informação privilegiada. Então, assim, muito ruim, porque eu nunca fui bom capoeirista, né? Mas foi. Eu fui capoeirista, assim, eu joguei capoeira dos 13 aos 16 anos, mais ou menos. Eu adorava, porque assim, você mais dançava do que... É muito legal, um assim, exercício capoeira. físico também, né? É, A não é uma molecada luta, adora, né? não é? Você não vai bater em ninguém com capoeira, nem mesmo porque eu não quero bater em ninguém, nem apanhar. Mas assim, é uma dança, uma luta, tem muita acrobacia, você faz o gato que é na ginástica chama flick, é mortal, aí o cara pega aqui, rola, faz parafuso, é um fuzuê, muito legal. Toca berimbau, atabaque, canta, é muito O senhor interessante. gostava da Fusarca, então, né? Oi? Gostava da Fusarca, né? Da Fusaca. Aí um dia eu entrei pro cara eu falei, pelo amor de Deus, os caras mandou dar um soco em 3 tijolos. Eu falei, não vou não. Tô de boa. Não, ué. Aí chegou um cara e mandou, puf, um soco. Quase que ele quebrou a mão. Eu falei, pra que isso? Aí eu entrei no Kung Fu. Aff, Maria. Então o senhor é adepto às lutas? Gostava. Não, eu gostava. Depois futebol de salão. Né? Atleta. Também, Olha, atleta. também eu vi que Aí- gostava muito de bike. No SES, lá em Campo Grande, tinha assim. Segunda-feira tinha natação. Terça tinha, vamos supor, ginástica olímpica. Lógico, não deu certo comigo. É muito tenso, ginástica olímpica é muito complicado. Aí na quarta tinha balé, tô brincando, não tinha não. Era, vamos supor, futebol de salão, aí futebol de campo. Então, assim, eu gostava muito de exercício. Hoje parou tudo, tá? Eu tenho que voltar. Deu uma pausa na carreira Deu uma pausa. esportiva. Até o Dr. Bandeira, ele tá pegando meu pé pra pedalar. Mas é um homem de muita energia. Ele tá pegando pesado na academia. Pelo amor de Deus. E me chama pra ir, ó, 5 horas da manhã. Eu falo, 5 horas da manhã? Eu tô lá junto. Tava Açaí. esperando o senhor. Aí eu não sei. Se isso é uma Será? doença. Será? Deve ser um toque, uma coisa obsessiva. Não, mas dizem que a melhor. Não é serotonina, é a melhor. Esqueci o nome. Endorfina. Endorfina que tem. É sim. Inclusive, Rodrigo, uma coisa eu até perguntei pro senhor Salvador, ele falou assim, Flávio, faz um trabalho que eu não sei explicar. Atletas mesmo, assim. Rapaz, é difícil, hein? O professor de educação física, mas é muito difícil chegar ao seu consultório. Eu não sei se realmente, assim, as endorfinas realmente fazem muito bem, ou aquela personalidade do atleta, né? Que é pra cima, descontraído. Eu não gostava de exercício físico. Nunca gostei. E eu sempre fiz porque eu persistente e porque Sim. é fogo. E depois depois que minha mãe faleceu, eu peguei pesado na questão de fazer exercício, né? E tem umas 2 semanas atrás eu comecei a fazer cross junto com a academia. Meu Jesus. Doutor, é muito estranho. Porque você sofre pra cacete. Sabe? Você vai além dos seus limites. Isso é uma análise minha, né? E você sai de lá feliz, Totalmente feliz, sim. tranquilo. Essa semana que eu tô matando o cross inteiro por conta de trabalho, cara, eu não tenho o mesmo pique. Sabe? Eu machuquei meu braço, minha mão, né? E tá tendo bastante trabalho essa semana, então eu tô segurando o cross. Mas é uma sensação. Eu tenho um pique totalmente diferente quando Sim, eu olha, faço atividade física mais aeróbico, mais de impacto, porque ali mistura tudo, né? Sim. É estranho. Não, mas eu fiz musculação, não fiquei forte não, Doni. No Cílio Não, mas Campo eu nunca Grande. fiz. Eu nunca. Não, você tá bombado, cara. Tem que começar a usar aquelas camisinhas baby look, Não. Regatinha, né? regatinha, fazer umas tatuagens, A tatuagem já tem. né? Uma tribal. Mas assim, não era muito bom, realmente, assim, muito bom mesmo, assim. Era gostoso fazer, depois você sai dali, né, você vê que você tá mais entusiasmado, tem mais disposição. Aí eu parei, aí comecei a fazer medicina, aí eu fui largando. E eu acho uma coisa engraçada, meus colegas que não malhavam e nem jogavam futebol, nada, quando na faculdade, hoje são os caras que estão fazendo musculação, tá todo mundo bombado.
E a gente que fazia, nós estamos num desânimo, só deu na causa. Então vai entender o ser humano. Tem que voltar. Tem que voltar. Tem que voltar. Eu tenho que voltar pro cross essa semana ainda. Hoje é quinta, amanhã ainda dá tempo. Meu Ou daqui a Deus. pouco, né? Já são 7h10. Ah, louco, hein, Raul? Eu nem. Agora que eu olhei o relógio, 7h10. Segunda-feira eu começo com você, Rodrigo. Vou esperar, hein? Posso fazer a matrícula já? Não, faz não. Não, calma, pera aí. Porque vai que segunda-feira eu tenho uma lesão, alguma coisa assim, aí complica. Olha, viu como Nunca é que... se sabe dia de amanhã. É, mas dá pra fazer a inscrição. Não. Doutor, tem alguma coisa que o senhor queira falar pros nossos ouvintes? Deixar um recado? Alguma coisa assim que... Uma coisa assim, assim, o cara é psiquiatra, ele entende da mente, tal. Não. Quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que a gente não sabe mesmo, assim, né? A mente é uma coisa que, rapaz, é impressionante, assim. A máxima do Sócrates, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Justamente, quando mais você estuda, você fala, nossa. Mais você estuda, mais você tenta aprofundar. Mas isso é bom, né? Instiga a gente a ir atrás. Imagina você fazer uma coisa rotineira. Fala, isso aqui eu já sei. Ah, mas isso aqui eu já sei. Então, assim, você sabendo que você tem muito a saber, eu acho que é infinito o conhecimento, te estimula muito a crescer. Legal. Quero agradecer a presença do senhor, de disponibilizar esse seu tempo pra gente. Muito proveitoso. Eu que agradeço. E os estúdios do Digocast estão sempre abertos pro senhor. Beleza. Precisando de qualquer coisa, estamos aqui, né, Raul? Sem dúvida. Valeu, Beleza. doutor. Valeu, Rodrigão. Muito obrigado. Obrigado, velho. Eu que Tamo agradeço. Tamo junto. Valeu, Raul. Valeu, galera.